Cumprimento os irmãos mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo de número 16, irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo de número 16, nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diante dessa leitura, irmãos, nós vamos estar orando ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e te exaltamos pela sua graça, pela sua bondade. E neste momento, meu Deus, queremos pedir ao Senhor que nos use como instrumento da tua parte, ó Deus, para estar falando à tua igreja. Que o teu Espírito Santo envie a palavra dos altos céus, que ela venha de encontro, ó Deus, à vida de cada pessoa, de cada ouvinte aqui, ó Deus, ó Pai, nesta hora, ó Deus, que esteja falando aos seus corações para a glória do teu nome, Jesus. Que esta palavra se produza frutos para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vamos meditar aqui no tema Ele me salva pelo seu amor. A palavra de Deus, ela nos diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, uma conversa onde Jesus, ele conversa com um príncipe dos judeus chamado Nicodemos. E a palavra de Deus nos diz que nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos e Nicodemos com Jesus, nós temos aqui verdades maravilhosas para a nossa vida cristã. Esse texto, irmãos, é um dos textos que Deus tem usado tremendamente para trazer o número possível de vidas que têm se rendido a Cristo Jesus. Muitas pessoas têm vindo aos pés de Cristo através dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, das verdades que a palavra nos ensina. Ele me salva pelo seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para salvar todo ser humano que existe sobre a face da terra. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, todas as pessoas. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é: por que eu preciso ser salvo? É porque eu posso estar na igreja, à semelhança de Nicodemos, mas eu posso não estar salvo em Cristo. Eu posso estar dentro da igreja, mas eu posso estar perdido e não ter um relacionamento com Jesus. Então a primeira verdade, a primeira pergunta que vem à nossa mente: por que preciso ser salvo? Então nós temos algumas respostas à luz da Bíblia. Por que eu preciso ser salvo? Primeira resposta: porque eu sou um pecador. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, esse todos aqui, ele inclui tanto as pessoas que não conhecem Cristo fora da igreja, como as pessoas que não conhecem Cristo dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, não existe
exceção de pessoas, inclui todo ser humano nascido sobre a face da terra. Lucas 5, versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Somos pecadores. É por isso que nós precisamos ser salvos. Por que eu preciso ser salvo? Porque Satanás, ele exerce domínio sobre os pecadores. Efésios capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quem é esse espírito que atua nos filhos da desobediência? É o inimigo de Deus, é Satanás. Porque as pessoas precisam ser salvas, porque Satanás, ele exerce domínio sobre a vida das pessoas que não estão em Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo 3, o versículo 10, a palavra de Deus, ela nos diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a Bíblia diz bem claro que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Embora, irmãos, isso é uma verdade muito forte, mas é uma realidade que existe e que nós, diante do Evangelho, precisamos estar cientes dela, para que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus e não sermos filhos do diabo. Porque eu preciso ser salvo? Porque a Bíblia diz que o ser humano sem Jesus, ele é escravo do pecado. João 8, versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por que o ser humano precisa ser salvo? Porque sem Jesus, ele é um escravo, irmãos. Ele está preso nas garras do pecado. Por mais que ele ache que está tudo bem, está tudo certo, mas no fundo da sua vida, ele está preso, ele está amarrado, ele está escravo. A Bíblia diz que quando prenderam Sansão, amarraram ele num tronco e ele ficou preso, e ele não saía dali. Por quê, irmãos? Porque prenderam ele. Quando o ser humano ele está sem Cristo, ele se coloca à semelhança de Sansão. Sansão estava preso, e além de estar preso, ele estava cego, porque ele não enxergava. Espiritualmente falando, quando o ser humano está sem Cristo, ele caminha desse jeito, ele anda dessa forma, ele está preso e ele está cego. Paulo chega a dizer o seguinte, em Romanos 6, versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, irmãos, o ser humano, se ele se coloca à disposição do pecado, ele é servo do pecado. Ele se torna servo e escravo do pecado. E por ser servo e escravo do pecado, ele também, por ser um pecador, ele está condenado. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3, o Senhor nos diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porque eu preciso ser salvo? Porque a Bíblia diz que enquanto eu não tomo uma decisão do lado de Cristo, eu permaneço sendo um filho da ira. Ou seja, Deus, Ele ama o ser humano, o pecador, Ele ama. Mas enquanto o ser humano não toma a decisão do lado de Deus, ele se torna merecedor da ira de Deus, que será revelada em Cristo Jesus, quando Ele voltar sobre as nuvens dos céus. Mas espera aí, Deus não ama o ser humano? Como que Deus vai destruir o ser humano se Ele ama o ser humano? A Bíblia diz que Ele ama, só que para isso, essa obra que vai acontecer para Deus vai ser uma obra estranha, porque Deus não tem prazer na morte da pessoa que morre sem Cristo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte das pessoas que estão distante dele. Ele não tem prazer, irmãos. Então, para Deus, para Ele destruir o ser humano, é algo estranho. É algo estranho, mas que infelizmente vai acontecer em um determinado momento, quando a Bíblia diz que Cristo voltará sobre a face da terra. E depois, quando Ele levar a sua igreja, Ele vai ficar 1000 anos com a sua igreja no céu. E Ele volta. E quando Ele volta, Ele determina o juízo final, onde as pessoas que não quiseram receber Cristo na sua vida, infelizmente, vão responder pelos seus atos, onde vão ter que amargar a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus não quer isso, nunca quis isso, mas infelizmente, o ser humano, se ele não tomar decisão, é isso que ele vai receber. Então, através de quem eu sou salvo? Porque se eu sou um pecador, eu estou perdido, eu estou sob domínio do pecado, eu estou escravo do pecado, eu estou condenado pelo ato do pecado, então eu preciso de um Salvador. E quem é esse Salvador, irmãos? É Jesus Cristo. Mas, através de quem eu sou salvo? Aí tem pessoas que dizem assim: eu sou salvo pelas minhas obras. Tito 3, versículo 5. A palavra de Deus, ela nos diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Somos salvos por aquilo que já está feito, já está preparado. Eu só preciso receber e permanecer firme naquilo que Ele tem feito para nós. A salvação também não vem pelo merecimento humano. Efésios capítulo 2, o versículo 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação não é um merecimento humano, porque é pela graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, o que eu mereço? O que nós merecemos diante de Deus? Merecemos a perdição, porque eu sou um pecador. Merecemos a perdição eterna, mas pela graça de Deus, Cristo se revelou, irmãos. Cristo se mostrou a cada um de nós. Pela graça de Deus, Cristo se entregou no nosso lugar. E através da sua graça, nós somos salvos. Louvado seja Deus. A salvação, ela vem somente através da pessoa
do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, irmãos, é o nosso grande Salvador. Jesus continua sendo o nosso grande Salvador. O sangue de Jesus não perdeu o seu poder. A vida de Cristo que foi entregue lá na cruz do Calvário, ainda hoje está salvando milhares de pessoas. A pessoa do Senhor Jesus Cristo tem restaurado milhares e milhares de vidas. Pessoas que às vezes estavam dentro da igreja, mas não tinham tomado uma decisão do lado de Cristo, tem tomado a decisão do lado do Senhor, e a sua vida tem sido salva e resgatada para a glória de Deus. A salvação vem através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, o versículo 5 ao 10, nos diz assim, irmãos: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Louvado seja Deus. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, como pecadores, Cristo se derramou, se entregou na cruz do Calvário por nós. E a palavra nos diz que a nossa salvação ela é conseguida também através da sua morte e da sua ressurreição. Ontem uma pessoa me perguntou, uma pergunta que passaram na internet aí, é que falaram que acharam o osso de Jesus. Aí estão lançando um questionamento, entendeu? Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? Mas a Bíblia garante, irmãos, e dá certeza que ele se levantou dos mortos. Glória a Deus. Ele está vivo para todo sempre. Aleluia. Uma prova disso é que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui num dia frio como esse, onde muitas pessoas poderiam ficar em casa assistindo um Fantástico? O que nós estamos fazendo aqui? O que move, irmãos, nós estarmos aqui nessa noite? O que move o fato de nós irmos aqui nessa noite, irmãos? É Jesus Cristo que está na sua vida. É o Espírito de Deus que está na nossa vida. É Ele que nos move. É Ele que motiva a nossa vida, irmãos. É Ele que às vezes nos acorda de madrugada e fala assim: Nildo, você precisa orar. É Ele que nos levanta de madrugada, de repente está dormindo, você abre o olho assim, vai ver a hora, 3 horas da madrugada. Aí você fala: por que eu acordei essa hora? Não quero usar o banheiro, está tudo normal. Aí de repente Deus fala com você: você precisa orar. Você precisa buscar a minha presença. Você precisa se colocar diante da minha vida, para que você tenha vida na sua própria vida. A salvação é alcançada, irmãos, através da fé em Jesus Cristo. Romanos 3, versículo 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ainda em Romanos 5, versículo 1 fala assim, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda em Romanos, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a salvação, irmãos, ela é pela fé em Cristo.
ela é pela graça, mas o meio que eu alcanço essa salvação é usando a fé na palavra de Deus, é colocando a fé na palavra de Deus, porque eu sou um pecador. E às vezes eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e é uma pessoa que infelizmente se afastou de Jesus, e eu estava falando com essa pessoa e ela falava assim: não, quando eu consertar isso, quando eu arrumar aquilo, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo, aí eu volto para a igreja. Em outras palavras, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer aquilo outro, quando eu consertar os meus lábios, falar palavras boas, aí eu vou para a igreja. Não espere acontecer isso, porque se você esperar, eu falei para ele, nunca você vai vir. Jesus fala assim: venha como estás. Aleluia. Venha do jeito que você está, e é Ele que vai produzir em nós tudo isso. É Ele que vai transformar a nossa vida, é Ele que vai transformar o nosso coração, a nossa mente, é Ele que vai fazer a gente parar de beber, é Ele que vai fazer a gente parar de fumar, é Ele que vai fazer a gente ter palavras sadias, comportamentos sadios na nossa vida. Então eu preciso ir como eu estou, porque Jesus nos convida a irmos assim. Então, irmãos, o que eu devo fazer para ser salvo agora? Eu devo crer e receber Jesus como meu Salvador. Aleluia. João 1, versículo 12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quantos creem no seu nome. Amém. Eu devo crer e receber Jesus Cristo pela fé. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava para ser morto, havia uma cruz feita para Barrabás. Então Jesus tomou o lugar de Barrabás. E Barrabás, eu acredito que quando ele foi livre da morte, ele se tocava assim, olhava nele assim: eu acho que eu estou sonhando, porque eu estava condenado, eu estava indo para a morte, mas esse homem Jesus apareceu no meu caminho, e agora eu estou vivo, agora eu tenho vida. E é isso que Jesus faz, irmãos. O ser humano sem Jesus, ele está caminhando para a morte, mas quando Jesus aparece na nossa vida, ele transforma esse caminho num caminho de vida. Ele me salva pelo seu amor. Que os irmãos possam estar meditando nessa palavra. Por que a gente está falando disso, irmãos? Porque a gente, como igreja, por mais que não sejamos cristãos, não podemos esquecer que o amor de Deus não é somente para as pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Cristo. É por cada um de nós. É para cada um de nós. Nós não devemos esquecer por que nós estamos na igreja. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.